Bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha numa obra, assim, fundamental na história da ciência. Il Saggiatore, ou O Ensaiador, de Galileu Galilei, lá de 1623. E olha, nossa fonte aqui é o próprio texto. Vamos pegar uns trechos direto do italiano, do latim, para sentir mesmo as palavras, o estilo, sabe? O pensamento afiado do Galileu. Acho que isso permite uma análise que valoriza bem as nuances do original. E qual a nossa missão aqui? Bom, vamos tentar desvendar os argumentos principais dessa obra, que é fascinante. Entender também o contexto daquela polêmica forte entre Galileu e o Horácio Grassi, né, que usava o pseudônimo Lotário Sarsi. E, claro, captar a essência do que Galileu estava propondo. A defesa apaixonada da observação, da razão matemática, do método científico. É quase uma batalha intelectual, né? Travada com muita inteligência em plena contra-reforma. A linguagem ali era uma arma. Ok, então vamos começar a desembalar isso. É curioso que o livro não abre direto na briga, né? Ele começa com homenagens, tem dedicatórias, poemas, de gente como Johannes Faber, Francesco Stellucci, pessoal da Academia dei Lincei. E eles não economizam elogios, chamam Galileu de príncipe dos matemáticos do nosso século, celebram as descobertas do telescópio, que era o novo olho da natureza, né? O Novum Naturae Oculum. Citam as luas de Júpiter, Estipatur Quator e Upitraçoges, as fases de Vênus, Corniculata Vênus, manchas solares, Apareal Maculae Sol Vitiate Novis, até as montanhas da Lua, em Globo Sictumides, Monte Busenituit. O Stellucci até diz que a visão do Galileu com os cristais dele superava do Linceu na mitologia, o Orbo Linceu. Que impacto que essa abertura, esse apoio da academia, teve na época? O impacto foi gigantesco. E estratégico, né? A Academia dei Lincei era uma das primeiras sociedades científicas da Europa, então esse apoio era fundamental. E publicar Il Saggiatore em italiano, na língua do povo, digamos assim, e não só em latim, foi uma escolha muito consciente. Para alcançar mais gente, imagino. Exato! O objetivo era espalhar essas novas ideias que vinham da observação direta, sabe? E que batiam de frente com a autoridade quase inquestionável dos filósofos antigos, principalmente Aristóteles. Essas dedicatórias, elas não são só formalidade, não. Elas mostram o entusiasmo, a maravilha que o telescópio causou e também o peso institucional que estava ali por trás do Galileu. Faz todo sentido. E aí sim a gente entra no confronto. Il Saggiatore é, na verdade, uma resposta ao Horácio Grassi, aquele jesuíta e matemático que usou o nome Lotário Sarsi para publicar sobre os cometas de 1618. O Grassi defendia uma visão mais tradicional e criticava as ideias que o Galileu tinha apresentado antes, através do aluno dele, o Mario Guiducci. O Sarsi já começa acusando, né? Dizendo que Galileu atacou a dissertação dele. Venus quodciam improbavit Galileus. Tipo, só um desaprovou, Galileu. E o Galileu já responde na lata, né? Dizendo que isso é absolutamente falso. Absolutamente falso. E aí a gente já vê a habilidade retórica dele. Ele pega uma frase onde o Sarsi se chama modestamente de saltem aucis, pelo menos alguém, digno de responder a ele. Assim. E o Galileu vira essa modéstia de cabeça para baixo, usa a ironia para perguntar por que alguém tão sem importância assumiria essa tarefa, sabe? A batalha de inteligência já começa ali na escolha das palavras. É brilhante. Exatamente. E essa batalha vai muito além dos cometas em si, né? É mais profundo. Sem dúvida, é um confronto sobre como a gente conhece a natureza, fundamentalmente metodológico. Galileu usa aquela prosa fiada dele não só para refutar o Sarsi, mas para mostrar as falácias lógicas, questionar as motivações e principalmente para defender um jeito novo de investigar, baseado na experiência, na matemática, contra aquela tradição escolástica que só olhava para os textos antigos. A pergunta é: qual o caminho certo para a verdade sobre o mundo físico? Vamos então para o primeiro grande campo de batalha. O telescópio, a observação. Um ponto-chave era se o telescópio aumentava o tamanho aparente dos cometas.
O Sarsi, ou Grassi, né, dizia que o aumento era pequeno e usava isso para argumentar que os cometas estavam longe, lá no céu, acima da Lua. Como Galileu lidou com isso? Então, Galileu já tinha discordado disso antes, e agora ele meio que se sente vingado pela polêmica. Ele argumenta que essa questão do aumento é bem mais complexa do que Sarsi coloca. Mas o ponto que fica mais interessante mesmo é quando eles discutem as estrelas muito fracas, aquelas que a gente não vê a olho nu. Sarsi cita o Grassi dizendo que mesmo as estrelas que a gente vê só têm um aumento mínimo no telescópio. Minimum adsensium incrementum suspicipe. Um aumento mínimo perceptível. E aí vem a resposta genial do Galileu. Ele fala, peraí, se estrelas que eram invisíveis ficam visíveis, como é que o aumento pode ser mínimo? Logicamente, passar do não ser visto para o ser visto é um aumento infinito. Infinitum potius incrementum, ele diz. Porque a razão entre alguma coisa e nada é infinita. Parece um checkmate, né? Mas o Sarsi não desistiu fácil, certo? De jeito nenhum. O Sarsi contra-ataca com uma análise lógica super detalhada. Ele argumenta que aumento, incremento, pressupõe que algo já existia para ser aumentado. Para ele, o que acontece com as estrelas invisíveis é um trânsitus de não-S a desce, uma passagem do não ser para o ser. É diferente. Ele acusa Galileu de simplificar, porque tem várias razões para algo ficar visível. Melhorar a visão, tirar um obstáculo, iluminar mais, não só o aumento pelo telescópio. Nossa. E ele chega a sugerir que o telescópio poderia até iluminar mais os objetos. Tubus luminosa omnia magis illuminat. Então, como é que Galileu derrubou essa ideia de que o telescópio iluminava mais? Essa parece contraintuitiva. A refutação do Galileu é devastadora. E baseada na prática, na observação, em como o instrumento funciona de verdade. Ele aponta que o Sarsi esqueceu muito convenientemente da lente ocular côncava do telescópio galileano. Essa lente dispersa a luz. O resultado final, demonstra Galileu, é que o telescópio, na verdade, torna os objetos menos luminosos, e não mais. A frase dele é direta. É falsissimo che gli oggetti luminosi ci si rappresenti no col telescópio più lucidi. Falsíssimo. Que incrível. E ele ainda usa uma metáfora ótima. Diz que o Sarsi é como um comerciante que só anota os créditos, a lente objetiva convexa, que junta a luz, e esquece dos débitos, a lente ocular côncava que a espalha. E a prova? Simples. Olha para a Lua a olho nu e pelo telescópio ao mesmo tempo. A olho nu, ela brilha mais. A observação direta vence a lógica abstrata do Sarsi. Ponto final. Fantástico. Que aula de retórica e ciência prática. E Galileu ainda vai além nessa questão da visão pelo telescópio, falando da aparência das estrelas, né? Sim, ele fala daquela coroa brilhante, a irradiação em volta das estrelas. Galileu argumenta que esse brilho não está na estrela de verdade, mas é um efeito que acontece no nosso olho. Ele sugere que coisas como as nebulosas e a Via Láctea são, de certa forma, artefatos da nossa visão, que não consegue separar as milhares de estrelinhas. O telescópio, ao conseguir essa separação, desfaz a aparência nebulosa e mostra a realidade, múltiplos pontos de luz. De novo, o instrumento corrigindo o que o nosso sentido percebe. Isso nos leva direto para o segundo grande ponto, a natureza dos cometas. Afinal, eles são objetos reais, físicos, ou são só aparências, tipo um arco-íris? Sarsi defende a realidade material, dizendo que nenhum autor antigo importante considerou eles como simples aparências. Qual a linha do Galileu aqui? A resposta do Galileu aqui é quase um manifesto filosófico. Ele diz que não está interessado em ganhar debates contra escolas de pensamento, mas sim em entender a natureza. Lasciando che ele, che solo per ostentazione, aspirano ad essere giudicati superiori agli altri. Ele deixa de lado quem só quer parecer superior aos outros. E quando Sarsi despreza filósofos como Cardano e Telésio, chamando eles de filósofi debili, filósofos fracos, Galileu os defende como uma imagem linda e poderosa. Io, Sarsi credo, che volino come l'aquile e não como lhes torne. Eu, Sr. Sarsi, acho que os bons filósofos voam como águias sozinhos, alto, e não como estorninhos em bando,
seguindo a manada. Uau, que metáfora forte. Mas e sobre a natureza dos cometas em si? Ele chega a alguma conclusão? Ele bate o martelo? Ele não afirma com 100% de certeza que os cometas são ilusões ópticas, mas ele levanta essa possibilidade de forma muito séria. Diz que eles poderiam ser fenômenos atmosféricos ou ópticos, como o arco-íris, os halos, os parelhos, Liridae, Lirideolona, Riparelis e altre riflessione. E aqui vem o pulo do gato. Se eles fossem só fenômenos ópticos, o principal argumento do Sarsi para dizer que eles estavam lá longe no céu, a pequena paralaxe perderia força. Porque esses fenômenos não seguem as mesmas leis de paralaxe que objetos físicos. A tal ledia non sodiactiono. Entendi. Elimina o fundamento do adversário. Sarsi deve ter insistido que a aparência brilhante do cometa provava que ele era real, físico. Exatamente. Sarsi diz que, comparando com luzes reais, qualquer um veria se o cometa era verdadeiro ou fictício. É verissimum colazione luminum indicare facile quivis posset, fictum ne essetam verum. E a resposta do Galileu é uma coleção de exemplos brilhantes de como a aparência engana. Ele fala do macaco que vê o reflexo no espelho e acha que é outro macaco real, representa quel simulacro vivo e vero, do reflexo do sol em palha ou pedra molhada, parecendo estrelas, da dificuldade de saber se a lua de dia é a lua mesmo ou só uma nuvem brilhante. E aí ele conclui irônico: se a simples aparência deve determinar dela essência, então o reflexo do sol na água seria um sol de verdade. Argumentos muito bons, baseados na experiência do dia a dia. Vamos para o terceiro ponto quente, o movimento dos cometas. Sarsi achava que o cometa se movia numa órbita circular enorme, como os planetas, porque a trajetória dele no céu parecia reta por um bom tempo. Onde estava o erro lógico aí, segundo Galileu? O Galileu, já antes, pelo Guiducci, apontou que Sarsi cometia uma falácia lógica. É verdade que um objeto num círculo muito grande no céu vai parecer andar em linha reta para quem está aqui na Terra. Mas o contrário não é necessariamente verdade. Só porque algo parece andar em linha reta não significa que obrigatoriamente está num grande círculo. Podia ser outro tipo de caminho que também desse essa impressão. E aí Galileu sugeriu, com cautela, a possibilidade de um movimento retilíneo para os cometas. Talvez influenciado pelo Kepler, mas ele não cravou isso não. E como Sarsi reagiu a essa ideia de movimento reto? Imagino que não tenha gostado. Não gostou nem um pouco, rejeitou com força total. Ele usa argumentos lógicos, geométricos, mas também religiosos. Ele associa qualquer desvio da visão tradicional, com órbitas circulares e tal, à ideia perigosa da Terra se movendo, do sistema de Copérnico, que já estava na mira da Igreja. Ele chega a dizer que certas ideias não são permitidas aos católicos, quae nobis catholicis nulla ratione permittuntur. E tenta refutar o movimento retilíneo com os cálculos geométricos complicados, concluindo que uma trajetória reta não explicaria o tempo que o cometa ficou visível no céu, non absoluturum gradum vunum. E ainda dá aquela alfinetada na ideia do movimento da Terra, chamando de apategia de sonum veritate apiesauribus asperum verbum, algo como fora com essa palavra que não combina com a verdade e é dura para os ouvidos pios. Nossa, ele apelou até para a religião. E como Galileu respondeu a esses cálculos e essas insinuações? Com precisão de cirurgião. Primeiro, ele mostra que Sarsi distorceu o que ele disse. Galileu nunca afirmou que só o movimento retilíneo explicava tudo. Ele disse que poderia ser um componente do movimento, ao qual talvez fosse preciso adicionar outra causa para o desvio da trajetória. Bisogna aggiungere qualc'altra cagione della sua deviazione. Segundo, ele desmonta os cálculos geométricos do Sarsi, mostrando que eram baseados em suposições arbitrárias sobre a distância e altura do cometa, valores que o próprio Galileu nunca propôs. Ou seja, o Sarsi basicamente refutou um espantalho que ele mesmo criou. Entendi. Além desses 3 grandes temas, telescópio, natureza e movimento dos cometas, a polêmica ainda se espalhou para outros assuntos, né? Sim, bem rapidamente eles discutem a causa do calor. Galileu associa calor a movimento, a atrito de partículas minúsculas.
Já o Sarsi discorda citando a autoridade de poetas e historiadores antigos que falavam de flechas, balas de chumbo, que esquentavam ou até derretiam no ar por causa da velocidade. Além de experimentos tipo martelar metal. Galileu mostra seu ceticismo com essas histórias e com essa confiança cega na autoridade antiga em vez da experiência controlada, né? Ele diz algo como, «Io non voglio propor-si grandone alle falates de um homo». Tipo, não vou dar tanto valor assim aos erros de um homem só por ele ser antigo. Interessante. E teve também aquela questão curiosa da transparência da chama. Exato. Galileu tinha usado o argumento de que se o cometa fosse fogo, a gente não veria estrelas através dele, porque a chama seria opaca. Aí o Sarsi rebate, não, a chama é transparente. Cita a Bíblia, os jovens na fornalha, que foram vistos através do fogo, e a observação comum, a gente vê o pavio da vela através da chama. É um exemplo de como o debate ia nos mínimos detalhes da observação do dia a dia. Olhando para tudo isso, fica muito claro que o ponto central para o Galileu era um método, né? A forma de investigar a natureza. Precisamente. O que mais se destaca em Il Saggiatore é essa defesa apaixonada do Galileu pela observação direta, pela experimentação mesmo que às vezes fosse só um experimento mental, e, crucialmente, pelo raciocínio matemático como a chave para decifrar o universo. Isso bate de frente com a abordagem do Sarsi, que era baseada na lógica formal da escolástica, no respeito quase cego pela autoridade de Aristóteles e até no uso de citação de poesia como argumento científico. O próprio título, Ensaiador, faz referência àquela balança super precisa para pesar ouro, né? É uma metáfora para a necessidade de pesar as evidências e os argumentos com rigor, em vez de só aceitar o que a tradição dizia. Então, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise de Il Saggiatore? Qual o grande legado? Olha, essa obra mostra Galileu no auge da sua capacidade intelectual e também retórica. Ele não está só defendendo as ideias dele sobre cometas, ele está promovendo uma forma completamente nova de fazer ciência. A lição central é essa: a evidência empírica, validada pela matemática e pela experimentação, vem antes da autoridade e da lógica abstrata. E o Saggiatore é tipo um manifesto da revolução científica. Mostra o poder que tem olhar para o mundo com instrumentos novos e principalmente com uma mentalidade nova, questionadora. E o impacto dessa obra foi grande, duradouro? Imenso. O Saggiatore consolidou a fama do Galileu na Europa inteira, influenciou gerações de cientistas sobre como investigar a natureza e é considerado uma obra-prima da prosa científica italiana, é admirada pelo estilo claro, espirituoso, combativo. Ela demonstra que a ciência avança não só com descobertas, mas também com esses debates rigorosos sobre os métodos, sobre os critérios da verdade. Aquela famosa frase que diz que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática, está aqui, nesse livro. Para a gente fechar com uma reflexão, então, Galileu, aqui no Saggiatore, argumenta que qualidades como calor, som, cheiro, gosto, elas não estão nos objetos em si, mas sim na gente, ligadas aos nossos sentidos, né? Ele diz lá, qualunque essentia doppia. E ele também sugere que fenômenos como a Via Láctea são, em parte, um produto de como a nossa visão funciona. Isso faz a gente pensar o quanto daquilo que a gente percebe do mundo é um retrato fiel da realidade lá fora e o quanto é moldado pelos nossos sentidos, pelos instrumentos que a gente usa, seja um telescópio do século XVII ou os algoritmos de hoje. Onde fica a fronteira entre a observação pura e a interpretação, ainda mais agora, nessa era de Big Data, de inteligência artificial, fica aí a provocação para a gente pensar.